Candelabro. Eu conheço um mundo dividido por luz e trevas. Nessa luz eu conheci uma criança, e ela estava prostrada. Apesar dela habitar a luz, vivia em lamentações. Onde estão os abraços apertados? Onde estão as mãos seguras? Para onde se foram as preces? O quão forte você consegue segurar minhas mãos e se prender num abraço seguro, soando sua voz como uma prece no mundo? Nessas trevas eu conheci um homem, e ele estava de pé. Apesar dele habitar as trevas, vivia bem. Muitos corações repousam despidos num inverno sempre presente, e contam seus desejos salvos por um falso veraneio. O tempo nos ensina que o tempo é um trilho tortuoso. A linha reta sempre foi um sonho. A vida segue como uma locomotiva em chamas, e quem está no comando dela agora? Essa é a natureza humana. Esse é o jogo que se joga sem vencer. As testemunhas vieram entre a criança e o homem, e eu os via pelo espelho todo bordado por borboletas laranjas e azuis. Essa criança triste suplicava em sua luz. Mas, acredito por mim e por você, como os tenho visto, e essas preces podem aquecer. Essas preces podem abençoar. O tempo os ensina que o tempo é um trilho tortuoso, mas eu sou a retidão daqueles que me buscam com coração doado. O homem disse que seus pés correm sempre apressados para o futuro negociável, e sua grande engrenagem foi preparada desde o passado. O amor se tornou uma mercadoria. A fé foi vendida numa mera propaganda. Essas preces podem aquecer? Essas preces podem abençoar? Então, quanto das minhas ofertas faço cartas marcadas? O estopim das explosões abalam os trovões do céu. Suas guerras são a minha paz. Seus crimes são a minha inocência. Suas prisões significam a minha liberdade, e tudo o que fiz foi aceitar um banquete. Venha, criança, o quão forte você consegue agora segurar minhas mãos e se prender num abraço seguro, soando sua voz como um homem no mundo. As testemunhas olharam para a criança e muitos delas a abandonou, pois entenderam que mais vale um inferno de apostas sortidas, do que um céu de promessas demoradas. A criança ministrou às testemunhas. Minhas palavras são mais fortes que o tempo. O passado, o presente e o futuro não podem conter os meus dias preparados com vocês, pois venho imprimir a eternidade, e do quanto farei as estrelas da alva juntas cantarem os seus nomes. Mas, ainda importa que cada um tome a sua própria cruz. O homem se manteve crítico. A cruz existe, mas você não precisa senti-la se souber saciar a sua grande fome. As presas são cordeiros gordos, preparados para reis e rainhas, então, tome a sua coroa. As ruas de baixo ou a escadaria de Jacó são os dois caminhos a trilhar, mas meus são os ventos que sopram pelas 4 direções. Minhas são as ondas do mar, e por elas toco os portos preparados. A criança suplicou. Seus são os ribeiros que nascem e desatã, mas meus pés fizeram das águas um caminho seguro. Se, ao acaso, os céus se cercam de orvalho e escorrem pela mesma brisa que se inquieta pelas 4 direções, minha foi a voz que as acalmou. Comigo está o verdadeiro banquete. Eu sou o pão da vida. Os sussurros podem te tocar, mas se me estender as mãos, não passarão em vão essa noite. Suas lágrimas podem brotar, mas não inundarão despercebidas sua cama esse dia, porque te moldarei um coração contrito, e farei dele uma primavera viva, porque meu é o repouso seguro e o paraíso. As testemunhas pensaram nisso. Algumas no começo, no meio e no fim da estrada por onde passavam. Por essa estrada eu vejo lindas e tristes borboletas voarem. Elas voam, voam, disse a criança. Umas seguem o flautista de laranja, e outras vão para o deserto, numa miragem de mar azul. São lindas e tristes borboletas. A criança então perguntou ao homem: a estrada está para aquele futuro negociável? Assim decidi, apesar de tudo, comprá-los por bom preço e, por isso, ofereço minha vida. Pagarei com meu sangue. O homem sedento pela oferta aceitou de bom agrado e, por sua obra, matou a criança, e seu sangue escorreu por sua vestidura. O pai da criança então apareceu e pôde finalmente se reconciliar com as testemunhas. Eu olhava para o espelho e vi finalmente que através dele, tanto a criança e o homem habitavam a minha morada o tempo todo.
Sou uma bela e triste borboleta de asas laranjas e azuis. Rodrigo ROFATO da Costa 6/6 de 2021.